Durante décadas, os agricultores brasileiros investiram em técnicas de conservação do solo, mas nos últimos anos, muitas práticas foram abandonadas, deixando as lavouras desprotegidas e aumentando a erosão. Vamos rever a reportagem da Ana Dalla Pria, feita no Paraná. Água correndo livremente sobre a terra, abrindo valetas, arrastando o solo e tudo que estiver sobre ele. Serviço, semente, adubo, tudo. Foi tudo embora a lavoura de Tudo. trigo? Foi trigo até na sanga. Seu Juarez Hagman é dono dessa área de 60 hectares no município de Realeza, sudoeste do Paraná. Sentiu na pele e no bolso os efeitos da erosão, a ação da água da chuva quando cai sobre um solo desprotegido. Em 2013, um temporal destruiu a lavoura que ele tinha acabado de plantar. Chuva muito pesada, né? 180 milímetros em poucas horas, né? Qual foi o tamanho do prejuízo que você teve? Foi grande. Pôs no lápis, não? Não pus porque é muita dor de cabeça, né? A erosão leva embora a lavoura e a camada mais fértil do solo, que fica na superfície. Para você entender como isso acontece, veja a ilustração. As gotas de chuva batem com força no solo, desagregam os torrões de terra, formando pequenos grãos. Leves e sem barreiras no caminho, eles são arrastados, seguindo o declive natural do terreno e se acumulam nas partes mais baixas, onde geralmente há uma outra propriedade, uma nascente ou um rio. Por isso, é essencial construir barreiras de proteção que mantenham o solo e a água dentro da área da lavoura. Como explica a engenheira agrícola Graziela Barbosa, pesquisadora do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, em Londrina. A água é um processo natural, vai chover e vai escorrer. Se o suco de plantio, ele forma uma pequena rugosidade, como a gente está vendo aqui nesse milho, né? Quando a água começa a escorrer, ela já tem essa rugosidade como uma barreira, uma pequena barreira mecânica para ela diminuir a sua velocidade. Se você faz um sentido que a água corre, isso aí vira um canal para a água correr, na Vira verdade. um canal, um caminho livre para ela passar e aí ela ganha mais velocidade ainda. Além do plantio em nível, terraços foram construídos para segurar a água que passa por cima dos sulcos. Quando vem a sentido da pendente, a água vem, escorre, ela vai ter um canal, Que é isso aqui. que é essa parte de baixo, e depois aqui nós vamos ter a parte maior da terra, que nós chamamos de camaleão, que vai fazer com que a água que escorreu, ela pare nesse canal, e quando a chuva parar, então essa água naturalmente se infiltra, ela mantém a umidade nesse solo aqui e ela não se perde. O tamanho dos terraços e o espaçamento entre eles depende do tipo de solo, do declive e do regime de chuvas de cada região. Aqui no Paraná, antigamente, eles passavam de uma propriedade para outra, acompanhando a bacia dos rios e formando uma grande barreira. Outra ferramenta importante integrada ao sistema foi o plantio direto, técnica que consiste em colher uma lavoura e fazer o próximo plantio diretamente sobre a palhada da cultura anterior. Essa palha que fica sobre o solo também diminui o impacto das gotas de chuva e ainda protege a terra do sol, mantendo a umidade por mais tempo. Para ser eficiente, o plantio direto deve deixar pelo menos 6 toneladas de palha por hectare. Mas o trabalho de 2 décadas para implantar esse sistema de conservação está indo literalmente por água abaixo. O que está acontecendo é que em muitas regiões o produtor acaba comprando máquinas muito maiores do que a sua estrutura de produção permite e para poder trabalhar com as máquinas eles acabam retirando ou reduzindo o número de terraços. A decisão mais comum é retirar 1 de cada 3 terraços, abrindo espaço para a máquina passar. E tem gente fazendo pior, eliminando todos os terraços e plantando no sentido em que a água corre, ou seja, morro abaixo. A velha prática de se plantar em nível, que é uma das técnicas mais tradicionais, mais clássicas de conservação do solo, está se perdendo também.
Para aumentar a produtividade se faz um tiro morro abaixo e morro acima. Com a retirada dos terraços, a gente está voltando a ver cenários que não existiam mais no Paraná. Sem barreira, a água da chuva bate lá em cima do morro, desce com velocidade e vem parar aqui na beira da estrada, ó, já está formando vossoroca. E pior, toda a terra e a água que caem aqui vão parar lá, ó, dentro do riacho. Nos dias de chuva, o problema fica bem visível, especialmente na água dos rios. Além de terra, eles recebem os resíduos da lavoura, como adubos, estercos e agrotóxicos. Em parceria com a Sanepar, órgão do governo que cuida do saneamento e abastecimento de água do Paraná, há mais de 30 anos, a Emater vem monitorando a turbidez de um desses rios, o Sarandi, que abastece a cidade de Realeza. O agrônomo Sérgio Carniel, chefe do escritório regional da Emater, explica que esse índice demonstra quanto resíduo sólido há na água. Nós, nos anos 83, nós tínhamos um excesso de solo indo para dentro dos rios, né? Após a conservação, esse índice de turbidez foi diminuindo. Nós saímos de 333 para 72, né? Agora, o que nós percebemos de novo? Esse índice está aumentando e nós estamos constatando que nós estamos já em 300, esse ano deu 309, esse índice de turbidez da água. Quer dizer, então, quase igual a 83, quando não tinha conservação nenhuma. Não tinha plantio direto, não tinha nada. Hoje a questão da conservação do solo vem preocupando muita gente no estado do Paraná. Até o Ministério Público decidiu entrar nesse debate, como a gente vai ver aqui na cidade de Cambé. Pela característica do solo. O promotor público, Walter Yuyama, explica que o solo é um patrimônio ambiental que pertence a toda a sociedade. E qualquer degradação ao solo agrícola pode, em última instância, ser considerado uma atividade poluidora e é papel institucional do Ministério Público a repressão de qualquer atividade poluidora ao meio ambiente. O promotor também alerta que os técnicos têm papel fundamental nesse processo. Porque eles são os responsáveis técnicos. A partir do momento em que assinam um plano de safra em que permitem a supressão de terraços ou o aumento dos espaçamentos dos terraços, eles podem, inclusive, sofrer sanções em relação a isso. A ideia é, primeiro, tentar conscientizar técnicos e agricultores sobre a importância da conservação de solo. E, numa segunda etapa, punir quem desrespeitar a lei. Recuperar o que foi perdido leva tempo e custa caro. Mas tem gente trabalhando para isso, como vamos ver em Santa Isabel do Oeste. A Prefeitura de Santa Isabel do Oeste decidiu criar um programa para reconstruir o sistema de conservação de solo do município. Para isso, fez uma parceria com o governo do estado e com os agricultores, onde cada um paga parte do recurso necessário para consertar as estradas e refazer os terraços. A ideia é, através do programa, reconstruir o sistema de conservação em pelo menos 30% das 1.200 propriedades do município. Na região de Foz do Iguaçu, outro programa luta para conservar o solo e especialmente a água. Ele foi criado pela usina de Itaipu e visa preservar a qualidade do gigantesco reservatório usado na produção de energia elétrica. Em parceria com a Federação Brasileira de Plantio Direto, a Itaipu vem monitorando propriedades na bacia dos rios que formam o lago da usina. Mais de 200 já tiveram seus sistemas de conservação de solo avaliados. Cada uma recebeu uma nota que varia de 0 a 10. Os dados foram para o computador e viraram um ranking. Nós fomos conhecer uma propriedade que está entre as primeiras colocadas do ranking, no município de São Miguel do Iguaçu. A área tem 50 hectares e pertence a seu Hilário Wendling. Nós pegamos praticamente 36 horas de chuva sem interrupção. Tem registro de quase 200 milímetros de água caindo aqui nessa região. Então não vai dar para a gente mostrar muita coisa, mas tem algo muito importante que se pode ver aqui. Na propriedade do seu Hilário não tem erosão, não tem poça d'água no meio da lavoura. Toda a chuva e o solo daqui estão ficando aqui mesmo.
Quando seu Hilário comprou esse pedaço de terra há 11 anos, a situação era bem diferente. Corria água, erosão e tudo. Por toda a área? Por toda a área tinha problema, daí tinha que fazer curva de nível ajeitada ali, e hoje a gente conseguiu chegar lá já. Seu Hilário, que no passado já perdeu lavoura inteira por causa da erosão, hoje vive sossegado, mesmo em dia de muita chuva. Agora eu posso deitar na cama tranquilo, dormir, né? Pelo menos agora os problemas resolvidos, porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria mais na roça, né? É mesmo. Porque ela não ia sobrar terra. O Paraná criou uma agência, a ADAPAR, para fiscalizar a aplicação das leis ambientais e de conservação de solo.